dores na coluna e novas tecnologias cirúrgicas. A entrevista será conduzida pelo Dr. Matheus Villanova, que já está aqui conosco trazendo perguntas e esclarecendo dúvidas sobre o tema. Bom dia, Dr. Matheus. Bom dia, Dr. Nakamura. Bom dia, Breno. Bom dia, ouvintes da Costa Azul, do programa Endorfina. Nakamura está aqui com a gente hoje, dispensa aí muitas apresentações. Nakamura conhecido em Angra, acho que mais do que o prefeito. Nakamura não tem... prefeito da cidade. Você sabe que ele não tem paciente nem seguidor, não. Ele tem fã. Só fã. Tem um fã-clube aí. E é um prazer enorme receber você aqui, Naka. Muito legal. A gente tem trazido vários médicos aí. Na verdade, a ideia é trazer vários tipos de serviços, seja na área da saúde, em outras áreas, que são parceiros do cartão Facilicard. E a gente está começando aí com um grupo de médicos espetacular, você tem visto aí. O Naka já estava para vir antes, mas a correria dele no dia a dia aí, muitas cirurgias, muitos compromissos, é um cara que dá conta de praticamente toda a neurocirurgia aqui de Angra, né, Naka? E já vou começar, Naka, perguntando para você contar um pouco para a gente como que você veio parar em Angra, como que foi a sua trajetória aí, desde que você acabou aí na sua formação médica, neurocirúrgica, até você vir parar aqui e conquistar tudo isso que você fez aqui em Angra. Bom dia, Breno. Bom dia, Matheus. Bom dia aos ouvintes do programa Endorfina, na Rádio Costa Azul. Bom, para quem não me conhece, eu sou paranaense, né? Eu sou da cidade de Douradina, no Paraná, uma cidade de 10 mil habitantes. Eu acho que vocês, não vou fazer o merchandise aqui, mas Douradina é famosa pela família Gazin, né? Não sei se já ouviram falar dos móveis Gazin. Eu fiz a minha formação no estado do Rio Grande do Sul. Na minha época, a Universidade de Medicina, ela era poucas no Brasil, né? E o Paraná contava com 5 universidades, né? Então era muito difícil a nossa realidade para fazer medicina. Eu fui parar na cidade de Pelotas, famosa Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 93. Eu terminei minha formação em 98. Em 99 eu fui para São Paulo para iniciar minha especialidade em neurocirurgia no Hospital Santa Marcelina, Zona Leste de São Paulo. E em 2000 eu vim para o Rio de Janeiro, no Hospital Marcílio Dias, né, no qual eu terminei minha formação. E em 2003, na época do primeiro mandato do prefeito Fernando Jordão, eu fui convidado pelo então secretário de Saúde, Paulino, e o Dr. Malfetano, né? Eu fiz a formação com a filha do Dr. Malfetano, a Fabiola, não sei se você já ouviu falar, neurologista. E na ocasião ela me disse que Angra dos Reis não tinha neurocirurgião, né? A equipe que estava aqui, eles não estavam mais atuantes, eles convidaram. E naquela ocasião nós viemos parar aqui em Angra dos Reis, eu, o Dr. Walter, o Dr. Flávio Falcometa, né? Hoje o Dr. Walter, o atual diretor técnico do Hospital Unimed, né? E o Flávio Falcometa foi embora para Juiz de Fora, na qual ele é professor lá da Universidade de Juiz de Fora. Hoje a neurocirurgia é composta por mim e o Dr. Antônio Jorge, outro neurocirurgião, aqui da cidade do Rio de Janeiro, né? Também tem uma formação na UERJ, né? E aqui nós estamos desde 2003. Queria agradecer a vocês pelo convite, é uma honra estar aqui. Sempre assisto o programa de vocês. Obrigado. Leonaca, você vê, né, Breno? Difícil até acreditar, né? O cara com essa cara de novo aqui, falar que começou a estudar lá em 93, que japonês não envelhece, não. Acho que ele nasceu naquela cidade do Japão, onde o pessoal vai acima de 100 anos, né? Com certeza. Mas, Leonaca, entrando um pouco aí nessa questão da neurocirurgia, da atuação da neurocirurgia como um todo, queria que você falasse um pouco sobre o que é mais comum na neurocirurgia, assim, o que é mais o dia a dia e principalmente no seu consultório, como que é mais essa atuação na especialidade neurocirúrgica de consultório e dia a dia de hospital? Bom, vocês conhecem a neurologia e a neurocirurgia, né? Vocês vão ver que a formação do neurologista e neurocirurgião ele é bem distinta, né? Vocês vão ver que o neurocirurgião ele faz 6 anos de medicina, né, e 4 e 5 anos de neurocirurgia, enquanto o neurologista ele faz 2 anos de clínica médica e 3 de neurologia clínica.
Nós, neurocirurgiões, atuamos nas patologias do sistema nervoso central, periférico, como neurologista, mas de uma maneira mais cirúrgica. É claro que o neurocirurgião, ele trata algumas patologias do neurologista, como a dor de cabeça, enxaqueca, né? Mas nós normalmente tratamos essas patologias de as causas secundárias. Na verdade, a dor de cabeça é um sintoma. Então, eles vão ter as doenças clínicas causando a dor de cabeça e as causas secundárias vão ser tratadas pelo neurocirurgião, como dor de cabeça de origem tumoral, de origem de uma malformação vascular, de uma hidrocefalia. Então, o neurologista vai atuar de uma forma clínica e o neurocirurgião de uma forma cirúrgica. O que predomina hoje no nosso consultório, o Matheus, é a dor lombar, né? Eu acho que a grande maioria de todos os neurocirurgiões ou ortopedistas, o que predomina é a dor lombar. Claro que a dor lombar é uma subespecialidade, né? Apesar de não ser reconhecido como uma especialidade médica, minha área de atuação hoje é a coluna vertebral, então é o que predomina no meu consultório. Mas também tratamos outras patologias, né, Matheus? Então, as dores de cabeça de origem secundária, como tumores, malformações arteriovenosas, hidrocefalias, os distúrbios de movimento, como o Parkinson, tremor essencial, em que a neurologia não consegue controlar através de medicação, nós atuamos de forma cirúrgica. Bem como as crises convulsivas, né? As crises convulsivas são tratadas pelos neurologistas, então de uma forma medicamentosa, e quando houver uma falha ou a crise convulsiva for de origem secundária, como uma malformação cerebral, um tumor cerebral, uma malformação arteriovenosa, é passado para a gente, né? Claro que também nós somos muito procurados por conta de dores, né? Dores crônicas, né? O neurologista também trata a dor crônica, a dor neuropática, dor de origem neuropática, dor de origem oncológica. E quando há falha no tratamento por ordem medicamentosa ou de reabilitação, eles passam para nós neurocirurgiões e a gente atua de forma cirúrgica, seja de uma forma minimamente invasiva até a maximamente invasiva. Tá? Mas o que predomina hoje no nosso consultório, na verdade, é o quadro de dor de cabeça, dor neuropática, os distúrbios de movimento, né? Dentre as dores, a dor lombar, que é uma grande casuística. Marco, a gente vai falar um pouco de dor lombar, que eu acho que realmente é um tema muito importante aqui. O ouvinte do Endorfina é Muita ouvinte... gente mandou mensagem aqui dizendo que você acertou na dor. Assim. A quantidade de pessoas que mandaram mensagem, tanto no post quanto aqui agora, na nossa live, é muito grande. É muito interessante, porque o ouvinte gosta de fazer atividade física, é um pessoal que está preocupado com o bem-estar, e realmente dor lombar é uma alteração muito predominante na nossa sociedade, né, por causa, de repente, das atividades que a gente executa, enfim. Mas antes eu queria entender um pouquinho melhor sobre essa diferença assim, da neurocirurgia para a neurologia, no aspecto, tentando entender o ponto de vista do paciente. Muitos deles a gente vê que ficam um pouco perdidos, né? Porque às vezes para a gente que é médico é claro, né? Quando vou procurar um neurologista clínico, quando vou procurar um neurocirurgião, para a população geral acaba ficando um pouco difícil discernir isso daí. Você consegue dar algumas orientações, de repente, não sei, alguma forma da pessoa saber? Eu sei que às vezes até a gente mesmo fica, não sei, né? O quadro fica um pouco confuso, só às de ouvir vezes falar. tem medo também, né, será que eu vou no neurocirurgião? Tenho medo. Existem alguns estigmas das pessoas em geral, achando que o neurologista cuida da pessoa que é mais doida, vamos dizer assim, né, que tem algum problema de nervo, né, e o neurocirurgião é o cara que vai, de repente, resolver o problema. Então eu queria que o Nakamura desse uma explicação tentando entender o lado do pessoa leiga, né, que está ali com sintomatologia. Bom, assim, em relação à dor lombar, a dor lombar é uma sintomatologia que pode ter múltiplas etiologias, então ele é tratado de forma multidisciplinar, né? Para vocês terem uma ideia, para quem ainda não teve uma dor lombar durante a sua vida, ele vai ter. Então, segundo a literatura, né, todo mundo, sem exceção, em algum momento da vida vai ter uma dor lombar. Em menos de 1% dos casos, ele vai precisar de um tratamento de forma intervencionista. A grande maioria das dores lombares,
elas vão ser, 80% dela, pelo menos segundo a literatura, vai responder espontaneamente, com ajuda médica ou sem ajuda fisioterápica, sem ajuda de medicações ou qualquer outro tratamento, a maior parte das vezes, né? Então vocês vão ver que se o percentual segundo a literatura, menos de 20% vai procurar ajuda médica, a grande maioria vai resolver espontaneamente. E vocês vão ver que a dor lombar, por ser um sintoma predominante, vocês vão ver que normalmente o paciente nos procura para fazer uma imagem, tá? E a gente acaba fazendo uma imagem, uma investigação mais aprofundada para satisfazer a vontade do paciente. Então, hoje o que nós analisamos são os sinais das bandeiras vermelhas. Então, se o paciente não tiver um histórico de trauma relevante, uma queda de maior de 2 metros de altura, ou um acidente de carro em que haja uma grande desaceleração, ou um histórico patológico de um processo expansivo, um tumor, um processo neoplásico, ou de emagrecimento, ou processo infeccioso, ou déficits neurológicos, ou sintomatologia com menos de 4 semanas de dores, ou déficit neurológico, uma fraqueza na perna ou no braço. A gente, como cirurgião ou como neurologista, os outros colegas clínicos, a gente não tem preocupação em pensar em uma causa de grande monta. Então, esses pacientes normalmente são tratados de forma clínica, né, com medicações, às vezes com infiltrações, não sei se você lembra da infiltração, não sei se eu posso falar isso. Então, a grande maioria das dores lombares, que é a mais atual, elas são benignas, né? Então, normalmente nós, neurocirurgiões ou neurologistas ou ortopedistas, nós acabamos pedindo um exame por conta mais para satisfazer o paciente, para ele se sentir tratado. Mas a grande maioria das dores lombares, desde que não haja esses sinais de bandeiras vermelhas, elas são benignas, tá? Igual a dor de cabeça. Quem nunca teve uma dor de cabeça? A grande maioria tem dor de cabeça, né? Então, quando que nós temos que investigar a dor de cabeça? Quando ele tem um sintoma neurológico associado, uma perda visual, um déficit motor, um déficit sensitivo. A grande maioria das dores de cabeça, elas são benignas, né? Então, quando que nós devemos procurar um neurologista, ou quando nós devemos procurar um neurocirurgião, um ortopedista, no caso de uma dor lombar? Aquelas dores lombares que elas são persistentes, por mais de 4 semanas, ou que apresente algum déficit neurológico, ou os pacientes que têm alguma dessas comorbidades, como neoplasias, né, perda de força. Caso contrário, vai usando seus analgésicos, ele fala, cara, pessoal, continue indo no meu consultório, né, e dos ortopedistas. Né? Não sei se consegui te resolver. Não, com certeza conseguiu, né? Que eu até fiz uma menção aí à infiltração, que eu, além de colega, já sou paciente também. Eu tive uma crise, uma hernia de disco, que pô, eu fiquei uns 4 meses sentindo muita dor, e ele me salvou lá, fez uma aplicação com um analgésico, com anestésico local, e realmente resolveu. E então, assim, o Nakamura, falando assim dessa questão da cirurgia, da lombar principalmente, mas se você quiser expandir isso também para a parte de cérebro, enfim, na questão da neurocirurgia tem muitas inovações, a gente sabe, né? Então, cada vez mais tentando buscar uma cirurgia mínima, pequena, com a menor intervenção possível, que o paciente se recupere o mais rápido possível. O que tem de novidade na cirurgia? O que você tem feito aqui? O que dá para fazer aqui em Angra? O que às vezes não dá, mas que tem de novidade? Bom, então, Matheus, se a gente for voltar para a dor lombar, né, quando eu comecei a minha formação, estava terminando a minha formação médica, era quando começou a surgir a ressonância, né? Na verdade, nós só tínhamos o raio-x na época, a tomografia, e na ocasião a gente conhecia muito pouco sobre a história natural do disco vertebral. Então, hoje, se você pegar a literatura, você vai ver que quase 100% dos pacientes vão ter discopatia, seja cervical ou seja lombar, pelo menos um nível grave, tanto nesses dois segmentos ou torácico. Então, no passado, a gente atendia um paciente que era um sintoma comum, que é a dor lombar, e submetia ele a fazer uma ressonância e descobria um disco. E como todo cirurgião, como todos os outros colegas, a gente intervinha nesses pacientes. E hoje nós vemos que a dor lombar é um sintoma que, se a gente conseguir minimizar a dor do paciente sem alguma intervenção, seria melhor, mas existe muita tecnologia hoje que a gente possa ser feito para que se evite um procedimento.
como os bloqueios, né, como foi feito em China, um bloqueio para amenizar a dor lombar, e você começar a fazer fisioterapia ou voltar às suas atividades normais. Existe os tratamentos minimamente invasivos, como a risotomia, que é uma denervação das articulações da coluna, do disco, para minimizar a dor. Existe as nucleotomias, né, que é você fazer uma descompressão mínima sem abrir o paciente, como também existe as artrodeses, né? E hoje o que se vem para nós é as cirurgias robóticas, né? Mais para os pacientes para fazer as artrodeses, e também existe a endoscopia. Em relação ao que podemos fazer aqui em Angra, a gente pode fazer tudo. Por enquanto a gente só não tem a robótica aqui em Angra dos Reis, mas em relação à coluna vertebral eu consigo fazer tudo. Eu e o Antônio, nós conseguimos fazer tudo o que for possível para tratar o paciente com dor de coluna vertebral, a gente consegue. Em relação ao crânio, né, hoje nós temos os distúrbios de movimento, como o Parkinson, o tremor essencial, né, e os distúrbios de movimento causados por medicações, drogas. Nós temos intervenções cirúrgicas que nós podemos fazer. É claro que isso não é sabido pelo paciente, né, mas nós temos as estimulações cerebrais profundas, nós temos as bombas de medicamento que a gente pode introduzir nos pacientes com quadro de dor crônica devido a tumores ou sequelas de fraturas, etc. As dores neuropáticas causadas principalmente pelo diabético, que é uma patologia prevalente aí, né? Então, aqueles pacientes que têm dor crônica decorrente das neuropatias, seja ela paraneoplásicas ou seja pelo diabetes, nós temos algumas alternativas de tratamento, algumas ferramentas que nós neurocirurgiões podemos utilizar além das medicações. Tá? Então, a neurocirurgia aí tem uma ampla gama hoje de tratamento, né? Na verdade, a indústria farmacêutica, todo dia ela impõe um tratamento para a gente, e a gente tem que começar a filtrar isso, né? Muito bem, meus amigos, agora 6h44 da manhã, a gente tem que fazer o break de 2 minutinhos, mas antes, deixa eu ler só algumas mensagens aqui dos nossos amigos ouvintes. Gratidão pela vida ao Dr. Nakamura, tive um AVC, ele me operou de emergência na madrugada, obrigada, meu Deus, em primeiro lugar, pois me deu uma segunda chance de viver, hoje lutando contra as sequelas, mas viva. O Beto Carmona também enviou aqui uma mensagem, falou: Nakamura é um médico espetacular, um ser humano maravilhoso, tive a sorte de tê-lo como meu médico, um momento crítico aqui de complicações na minha coluna, e ele foi muito certeiro no diagnóstico, muito obrigado. A doutora também aqui, a Rosane Campos, fala: excelente profissional, um ser humano incrível. Não dá para ler todas as mensagens, doutor Matheus. Vamos para o break, mas aí a gente já volta com mais informação. Vamos lá. Não, ao contrário, já foi até bem objetivo. A gente pode... Estamos pensando aqui, da gente falar um pouco, de repente, dessa questão aí do Parkinson, que eu acho interessante pra caramba. Legal. Né? E de repente, epilepsia também. Ou dor crônica. O que a gente tem dito, o que a gente pode fazer. Minha equipe oferecemos o que há de melhor em tratamentos capilares, facial e corporal, com tecnologia de ponta e excelentes resultados. Ligue agora A neurocirurgia É infinito, né, a quantidade de... que a gente pode falar também sobre... Hoje minha área de atuação é a coluna, mas a sociedade de coluna e a ASPAI está tentando fazer uma especialidade de coluna. Porque para a gente fazer hoje coluna, a gente tem que fazer formação de ortopedia ou de neurocirurgia. Eles querem parar com isso. Eu vou querer saber tratar um hematoma, um tumor, né? Se eu quero fazer coluna. Então, eles querem fazer uma especialidade com ele. Ele não consegue porque o médico não conhece. Eu não sei se dentro da área de mas tem o celularista, tem o cara que faz. Sim.
Ele reconhece, é dentro do Colégio Brasileiro de Radiologia, mas tem a subespecialidade que você pode seguir só dela. Não, a área de atuação. A área de atuação. Não, ele entra. Eu não sei agora se entra como uma subespecialidade mesmo. A área de atuação. Eu não sou conhecido como cirurgião de coluna, né? Como neurocirurgião, eu tenho meu NQE, meu neurologista tem meu NQE, radiologista tem NQE. A cirurgia da coluna ele é reconhecido como uma área de atuação. Né? Ele não é assim, você pode ver dentro da ortopedia, dentro da neurocirurgia tem um oncológico, tem um endovascular, tem um pediátrico, mas a gente não é especialista, nós somos neurocirurgiões ou ortopedistas. Então é muito confuso assim. Na verdade, aqui em Angra do Sul, você não tem um ortopedista que faça coluna. Tinha o filho do Dr. Marco Aurélio, que foi morto. Está no Rio de Janeiro, está lá no HPO. Para ficar ainda melhor, tem promoção especial de Mas lançamento. pode estar na rádio. Nos 3 meses, a mensalidade sai por apenas R$50. Mais informações no WhatsApp. E aí não tem, né? Então o primeiro paciente, a primeira coisa que o paciente fazer, ele procura um ortopedista. Mas na verdade nós temos as áreas de atuação. Não sei se aqui em Angra dos Reis que eu saiba, o único que era fazer só coluna do filho do Marco Aurélio. Mas eu como você Isso aí eu não. Restaurantes e academias. Perguntando onde atende, aí aproveita Vamos fazer o jabá aqui, pô. Vou fazer aqui, ó. Atende na Clínica Trauma. Usa o Facilcard. Aproveite os descontos exclusivos. Rede de parceiros de qualidade. Acesso fácil, imediato. Quer saber mais? Acesse agora facilicard.com.br. Descubra como cuidar da sua saúde pode ser prático e econômico. Facilicard, mais saúde, mais economia, mais qualidade de vida. Costa Azul, 6h48, bom dia! Estamos de volta no Endorfina de Verão, sem frouxura. É isso aí, meus amigos, estamos de volta no programa Endorfina de Verão com o Dr. Matheus Villanova e também com o Dr. Nakamura. Muita gente perguntando aonde, né, atende o Dr. Nakamura. O Dr. Matheus já vai deixar a dica aqui pra gente, né, Dr. Matheus? Naka, eu prefiro até de repente deixar de falar que ali na Angra Trauma, semana passada a gente recebeu aqui o Gustavo Lage, que também atende lá. A gente lá tem especialidade de ortopedia, neurocirurgia, tem outras coisas também, né? Psiquiatra também, psicólogo, enfim, uma clínica Angra Trauma fica ali na Frei Inácio, em frente ao Colégio Nazeira Salomão. E daqui a pouco o Nakamura fala que fala aí pra gente, Naka, o telefone aí, o pessoal te procurar lá. Então, nós atendemos ali na Angra Trauma, na rua Frei Inácio 89, ao lado do Colégio Nazeira Salomão. O telefone lá de contato é 3365-1725. Lembrando que o nosso telefone lá é único, então às vezes o paciente liga lá e não consegue falar com a gente, mas porque nós temos algumas especialidades, outros colegas trabalhando, inclusive nós temos a Ultramed lá dentro da Angra Trauma, então a demanda de telefonemas é muito alta, então às vezes pode ser que você não consiga falar lá com o nosso telefone, mas ele funciona lá das 8 às 18 horas, segunda a sexta, ok? E vamos lembrar que o Nakamura e a Angra Trauma são parceiros do cartão Facilicard. É só aproveitar para dar um pulo lá, né? Encheu o consultório do Nakamura e na verdade lá tá difícil de arrumar a vaga. A descontinho é sempre bom, né? Com o Facilcard você aproveita e os descontos exclusivos do cartão. Aí, Naka, eu queria, voltando um pouco, que a gente estava conversando aqui no intervalo, voltando um pouco ao assunto que você falou, que eu achei muito interessante antes, nem estava muito aqui na nossa pauta, mas eu queria aproveitar e pedir para você explicar um pouco para a gente como que funciona essas cirurgias, essa estimulação neurológica nos pacientes com Parkinson, Alzheimer, que você chegou a comentar aqui, realmente o sofrimento de muitas famílias, né, que tem pessoas assim
na família, o tratamento às vezes não fica bom, né? Às vezes a pessoa consegue retardar ali a progressão da doença e viver normalmente por muitos anos, mas às vezes a coisa evolui um pouco mais rápido, um quadro mais avançado, e a gente fica muito na falta de esperança, né? Então, só que agora tem vindo algumas coisas novas, muito conhecimento. Queria que você explicasse como que é a neurocirurgia, como que você pode atuar nesse sentido aí, as pessoas poderem saber como quando procurar esse tipo de resultado tecnológico, enfim. Então, Matheus, os distúrbios de movimentos, né, que os mais conhecidos, a doença de Parkinson, tremor essencial, né, e alguns efeitos colaterais de algumas drogas para os pacientes que usam neurolépticos, né, nos pacientes psiquiátricos. Primeiramente, o Parkinson, como tremor essencial, né, ele é tratado de uma forma conservadora, com uso de medicações, reabilitações, né? E em algum momento, essas medicações elas vão deixar de fazer efeito, né, e vão ter os efeitos colaterais dessas drogas. É neste momento que nós, neurocirurgiões, vamos atuar tentando minimizar esses efeitos de movimento, principalmente de movimentos, né, distúrbios de movimento. Para quem conhece um paciente que tem Parkinson ou o tremor essencial que predomina nos jovens ou nos idosos, às vezes esses tremores são incapacitantes, mesmo com o uso da medicação. Então, quando há falha nessas medicações, né, nesses tratamentos, e aí que entra o neurocirurgião fazendo uma estimulação cerebral, que é o DBS, né? É claro que nós não vamos operar todos os pacientes, né, Matheus? Nós vamos selecionar aqueles pacientes. Então, hoje eu tenho um grupo de neurologistas que nos dá esse apoio, até o Felipe, que já veio aqui anteriormente, né? Ele falou sobre a doença de Alzheimer, acho que se não me confundo, ele está falando dessa questão, mas... Então, a primeira coisa é o neurologista atuar, né? Fazer uso de todas as drogas e medicações possíveis, né? E quando houver essa falha, né, ou houver um distúrbio de movimento que o incapacite, aí entra o neurocirurgião, né? Então, não é todos os pacientes que vão ser submetidos a um procedimento cirúrgico. Não são todos os pacientes que têm Parkinson, ou todos os pacientes que têm tremor essencial que vão ser submetidos a um tratamento cirúrgico. Até porque o tratamento cirúrgico ele não é isento de lesões, né? Então, de complicações. Entendi. E Naka, mudando um pouco agora para a dor crônica, que também foi outra coisa que você citou no primeiro bloco. Às vezes a pessoa tem dores crônicas em qualquer parte do corpo que não consegue resolver, né? E às vezes a neurocirurgia também pode vir como uma solução. Como que funcionam esses procedimentos nos pacientes com dor crônica? Inclusive hoje existe uma especialidade de dor, de controle da dor, né? Muitos anestesistas também atuam com isso daí. Como que a neurocirurgia consegue agregar nesse sentido? Então hoje você vai ver que existe o paciente que tem dor crônica, né? A famosa fibromialgia. Todo mundo que tem dor crônica acho que já recebeu esse diagnóstico de fibromialgia. Eu acho que os casos de fibromialgia estão um pouco mais exacerbados que o normal, né? Assim como vocês falaram do TDAH, todo mundo hoje tem TDAH, né? Então, assim, a dor crônica, na verdade, como qualquer outra patologia, ela é tratada inicialmente de forma conservadora, seja ela com medicamentos, seja por reabilitação. Então, na falha desses tratamentos que entra o neurocirurgião intervencionista, o ortopedista. Então, o ortopedista, como neurocirurgião, ele pode fazer os bloqueios das articulações, seja ele com medicações, seja ele através de radiofrequência, né? No caso da neurocirurgia, que nós atuamos mais na coluna vertebral, nós fazemos vários procedimentos antes de pensar em uma cirurgia. Claro que qualquer intervenção que a gente faça no corpo é considerada um procedimento cirúrgico, mas hoje a gente tenta evitar o máximo de submeter esses pacientes a uma invasão. Então a gente tenta antes uma infiltração, um bloqueio, uma risotomia, o dito laser que o leigo diz, mas nada mais é que uma denervação dessa articulação que gera dor, né? Seja ela por radiofrequência, seja ela por calor ou por frio. A gente tenta matar a inervação daquela articulação para que ele consiga fazer as suas atividades do dia a dia, né? Até que chega um ponto que a gente precisa trocar essa articulação, aí fazer uma artrodese, ou fazer uma nucleotomia através de percutâneo ou por endoscopia. Então,
O que vem de novo para nós hoje é a endoscopia, né? A endoscopia que está fazendo, a radiofrequência já é mais antigo, e a robótica, quando nós vamos fazer uma extração de um tumor, uma retirada de um tumor, ou fazer o tratamento de uma formação, uma escoliose, uma deformidade secundária a um trauma, uma infecção, a gente pode ser usado a robótica para a gente minimizar o risco de lesões. Assim como você vê que a robótica está sendo utilizada para as outras especialidades cirúrgicas, principalmente para a urologia, a neurocirurgia também tem isso. Naka, então assim, excelente tudo que você falou, explicou muita coisa, né? Foi muito conhecimento, né, Breno, para pouco tempo. Mas assim, para fechar, queria que você falasse, lembrando que nossos ouvintes aqui, né, estão muito interessados num bem-estar, numa melhoria da qualidade de vida. Muita gente faz atividade física e por isso acaba sentindo dores no corpo, como a gente sempre falou aqui, principalmente dor lombar, que é muito comum. Queria que você fechasse aí com algum tipo de recomendação, né, o que essa pessoa pode fazer, o que as pessoas em geral, principalmente os atletas amadores, o que eles podem fazer para evitar essas dores, ou caso tenham dores, que evita a progressão e evitem, ao final das contas, uma progressão para uma necessidade de intervenção, seja ela minimamente invasiva ou uma intervenção cirúrgica. Você pode dar uma orientação geral para o pessoal, por favor? Como eu disse, a dor lombar é um sintoma, né? Pode ter N etiologias. Então, a dor lombar, quem não teve vai ter uma dor lombar durante a sua vida. Então, o que nos deixa esperançosos é que a grande maioria das dores lombares, elas irão melhorar com ou sem tratamento médico. Então, a discopatia lombar, que é uma das causas de dor lombar, né? Ela depende de vários fatores, dentre eles a genética. Então, independente do que a gente faça, ela vai apresentar. Então, o que o ouvinte pode fazer hoje para tentar minimizar essa evolução? É a atividade física, né? Na verdade, o que mantém a nossa sustentação da nossa coluna são as estruturas da coluna que compõem a coluna vertebral, como osso, articulação e disco, mas também a musculatura. Então, o que nós podemos fazer para nós atenuarmos os nossos quadros de dor é a realização de atividade física, como o Gustavo disse. No passado, o paciente que tinha dor lombar, a gente deixava esses pacientes deitado, acamado, afastava ele das suas atividades. Então, hoje está se provando que o afastamento dele, do paciente, da sua atividade, seja de trabalho, ou seja da sua atividade física, tem piorado os quadros de dor por conta da atrofia. Então, aqueles pacientes que têm dor lombar, né, que incapacita momentaneamente de realizar sua atividade, ele tem que mudar temporariamente, mas tem que ser estimulado a que se faça o fortalecimento dessa musculatura de sustentação, o core, que os professores de educação física, os personagens dizem, o core, que é a musculatura de sustentação. Assim como as outras dores articulares, como o Gustavo disse do joelho. Nós não devemos ser sedentários, né? Se você for ver lá o Felipe falando sobre as doenças demenciais, hoje tem muito estudo dizendo que não existe uma droga mágica que vai fazer com que a gente não tenha demência, mas existem muitos estudos provando que os pacientes mais ativos, não só em atividades cerebrais com leitura, mas física, né? Então, o paciente que faz atividade física, ele tem benefícios em N áreas, além do quadro de dor, nos quadros degenerativos, como os Alzheimer, etc. e tal, como as doenças cardiovasculares pulmonares. Então, o exercício físico ele é benéfico, seja para qualquer idade. Claro que nós temos que respeitar a nossa fisiologia, né? Não vamos pegar aí nós aqui com 50 anos e colocar para ser um Ironman. Fazer a crossfit. Crossfit, exato. Né? Se vocês for ver, nada para o pessoal, nada contra o crossfit, mas você vai ver ali na minha prática diária, os pacientes que mais têm lesão, pelo menos na coluna vertebral que eu vejo, são os pacientes que fazem esses esportes de alta intensidade, né? Um deles o crossfit. Claro que o Gustavo disse que os atletas profissionais têm maior chance de lesão por maior uso, né? Mas para nós, cidadãos do dia a dia,
atividade física regular, pelo menos aí de 4 a 5 vezes por semana, já é provado que ela é benéfica para todos os demais órgãos, né? Seja cérebro, coração, pulmão, coluna vertebral e etc. Claro que eu tenho que puxar aqui para o cérebro e para a coluna, mas ela é benéfica para todos os outros, né? Seja para perda de peso, seja para doenças metabólicas, seja articulares. Né? Então, Maravilha. só para finalizar, sim, se vamos lá. fosse hoje para dizer o que fazer, faça atividade física. Muito bom, excelente. Muito bom, pessoal, 7:01, mas antes de terminarmos, vamos deixar aqui os contatos, onde o pessoal faz para adquirir o cartão Facilicard, Matheus? Isso aí, Breno, é só entrar em contato, pode ser pelo direct no Instagram do Facilicard, lá temos o link na bio que vai direcionar também para o WhatsApp. Hoje a gente atua, a venda também está dentro ali da Clínica Ultramed, a gente atua ali compartilhando o espaço físico e também pode ser feito pelo site, né, facilicard.com.br. É isso, pessoal, a gente vai se despedindo, 7:02, já passou um pouco aqui da nossa hora, mas a gente quer agradecer demais todas as discussões que aconteciam também no Angra Health, aqui no programa Endorfina Costa Azul, que em breve vem notícia boa também do Angra Health. Obrigado, doutor Nakamura, obrigado, doutor Matheus Vila Nova. Valeu.